Bom dia, e aí? Vamos lá para o início novamente de um semestre. E hoje o nosso vídeo vai ser direcionado para a turma de equações diferenciais. Prometi em sala que nós falaríamos sobre as propriedades de logaritmo que precisamos tanto para desenvolver esse início do processo aí de equações diferenciais. A ideia nossa é que você vendo esse vídeo se aproprie das propriedades que são feitas nessa operação de logaritmo e possam aplicar dentro das situações que nós estudamos em sala de aula com equações diferenciais. Vamos partir do princípio de um logaritmo de uma base qualquer e a responsabilidade de vocês vai ser transformar isso em uma base neperiana, uma base E, logaritmo natural. Mas vamos lá, começamos pela definição. Definição. O que seria a definição de logaritmo para nós? É uma operação matemática em que o logaritmo de um termo B numa base A igual a C significa, enquanto definição, A elevado a C igual a B. Ou seja, que pergunta que está por trás disso? Qual o expoente do meu termo A que me leva para o B? Chamaria isso aqui, num contexto bacana, seria como se nós tivéssemos que calcular um valor de x de forma que 2 elevado a x seja 8. De maneira prática, dentro do contexto de exponencial, essa aqui é tranquila. Por quê? Porque nós faremos o seguinte: 2 elevado a x, fatoramos o 2, fatoramos o 8, que na base 2 vai ser 2 ao cubo, e assumimos, como as bases são iguais, essas potências serão iguais se o x for igual a 3. Pronto, aqui no contexto de exponencial. Onde que entraria o logaritmo? A necessidade desse logaritmo? Entraria se 2 elevado a x fosse igual a 9, por exemplo. E aí dentro de exponencial a gente já não consegue trabalhar com o mesmo formato. Aí é onde entra isso aqui, porque este aqui, 2 elevado a x igual a 9, assume este formato aqui, a elevado a c igual a b. São colocadas algumas restrições. O A e o B são números estritamente positivos e ainda parte da ideia que o A tem que ser diferente de 1. Essas são condições impostas para que possa trabalhar com a ideia de função logarítmica um pouquinho mais à frente, mas que a gente já trabalha com ela desde a operação logaritmo. Então isso aqui é que a gente vai estar tentando trazer um formato diferente para a resolução, certo? Vamos deixar um ponto de interrogação aqui. Depois a gente até retorna e trabalha nesse sentido aqui. Escrever isso aqui na forma de logaritmo, nós não temos grandes dificuldades, porque o que acontece? A escrita dela, 2 elevado a x igual a 9, vai assumir cada um seu papel. O A é a base, o C é o meu x, está fazendo o papel da resposta do logaritmo, e o B é o que eu chamo de logaritmando. Ele é o que aparece aqui dentro do resultado da minha potência, ou seja, eu escreveria isso aqui como sendo um logaritmo de x, logaritmo de 9 na base 2, isso é igual a x, ou seja, a pergunta, qual o expoente do 2 que me leva para o 9? Nós teremos logo à frente ali, daqui a pouquinho, nós teremos condições de responder essa questão aí, utilizando as propriedades de logaritmo. Mas antes de falar das propriedades, nós temos o que nós chamamos de consequências. Consequências da definição. Consequências da definição. E muitas delas a gente utiliza na nossa resolução de uma equação diferencial. Principalmente essa de primeira ordem que nós estamos trabalhando em sala neste momento. Então, as consequências da definição. A primeira delas
é que se eu tiver logaritmo de um número qualquer, de 1, numa base qualquer, obedecendo o critério de logaritmo, A e B estritamente positivo, a gente parte de que isso aqui tem que ser obedecido, ó. A e B são números maiores que 0 e o meu A ainda tem que ser diferente de 1. Obedecendo isso aí, a gente parte da ideia de que o logaritmo de 1 na base A será sempre igual a 0. Por quê? Resposta direta de potenciação. A elevado a 0 é igual a 1. Então, qualquer número elevado a 0 é igual a 1, desde que ele assuma aquela condição lá. Show de bola. Tranquilo. Isso é consequência direta da definição. Primeira delas. A segunda, que também é bem tranquila para a gente compreender, é que se a base e o logaritmando são números iguais, minha resposta vai ser sempre 1. O que diz isso? Pois A elevado a 1 é o próprio A. Ok? Então, A elevado a 1 é o próprio A, consequência da definição. Então, essas duas aí são propriedades que diríamos mais óbvias para que nós possamos trabalhar com o nosso logaritmo. Vamos trazer, tem a terceira propriedade, ela é propriedade curtinha, que cabe aqui com a gente. Vamos lá. Se você tem terceira consequência da definição, se você tem logaritmo de A elevado a N na base A, observe, base do logaritmando igual a base do logaritmo. Isso é exatamente N. E por quê? Galera, bem direto, ó, consequência direta da definição. A elevado a C é igual a B. Tá bom, então A elevado a N é igual a elevado a N. Pois, vamos lá, vamos colocar aqui. Pois A elevado a N é exatamente A elevado a N. Então isso aqui, essas três, é de fácil visualização. Nós não temos grande dificuldade de visualizar isso aqui não. Todas diretas da definição. Agora, a quarta propriedade, a quarta consequência, é que se eu tenho A elevado a logaritmo de um B qualquer na base A, o que acontece? Isso aqui é igual a B. Aí já não é tão óbvio mais. Aí você bate o olho e começa a querer entender os porquês. Mas vamos lá. Fique bem, vamos chamar de justificativa disso aqui. Por que ele funciona? A justificativa do funcionamento desse aqui, vou pegar esse expoente aqui e dar um nome para ele. Vou pegar o logaritmo de B na base A, vou chamar ele de x. Se eu aplico a definição aqui, o que me resulta? Me resulta que de que A elevado a x é igual a B. Definição de logaritmo. A elevado a x vale B. Mas substituindo esse valor de x, substituindo o valor de x, olha o que nós temos. A elevado, quem é o x? X é exatamente isso aqui. Logaritmo de B na base A. Logo, isso é igual a B. Ó, chique, hein? Bonito, hein? Se piscar, não consegue nem perceber o que aconteceu. Porque é muito sutil. Observa, você chamou ele de alguma coisa, ao aplicar a definição, ele te levou exatamente para o resultado que você precisava. Então essa também é uma das consequências de logaritmo. Agora, a última delas fala o seguinte, que se logaritmo de x na base A
for igualzinho a logaritmo de y na base A, isso só acontece se, e somente se, quer dizer, dupla implicação, o x for igual a y. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Tem algumas situações lá em equações diferenciais que nós vamos utilizar muito isso. Para a resolução dela, nós temos, de repente, a nossa variável no expoente, isso é muito comum. E para a variável no expoente, a gente aplica logaritmo de bases que forem necessárias, normalmente é neperiano, dos dois lados da igualdade. Quem garante isso é aqui, ó. E aí observa bem, vamos lá, vamos também fazer a justificativa disso aqui, para que todos tenham claro o que nós queremos aqui. Observa que essas duas consequências da definição são menos diretas que as três primeiras. Então vamos lá, para a nossa justificativa. Vamos dar nome logaritmo de x na base A, eu vou chamar de R. E logaritmo de y na base A, eu vou chamar de S. Certo? Quando eu quero justificar isso aqui, ó, se isso é verdade, implica que x é igual a y. Se x é igual a y, implica que isso aqui. Você tem duas, a ida e a volta. Vamos assumir num primeiro momento isso aqui. Vamos pensar nessa parte da demonstração aqui. Para cá. Vou partir da ideia que meu x é igual a y. E tenho que chegar aqui. Beleza. Mas se meu x é igual a y, observa bem a consequência disso, ó. X igual a y. Quem é x? A elevado a r é igual a x. Então esse x é o meu a elevado a r. Igual, observa, o y. Mesma situação, aplicação direta da definição de logaritmo. A elevado a s é igual a y. Então ficaria a elevado a s. Como o meu a, base de logaritmo, ele já vem obedecendo essa condição. Números estritamente positivos, ainda diferente de 1. Ou seja, se as bases são iguais, então esse R é igual a S. Não, mas se R é igual a S, o que acontece aqui? Ó? Assume que é verdade. Então, meu logaritmo, vamos escrever aqui, meu logaritmo de x na base A é igualzinho a logaritmo de y na base A. Por quê? R é igual a S, esse é o valor do R e do S. Então, observa que partindo daqui nós não temos grande dificuldade, não, é bem tranquilo. Bom, deixa eu apagar aqui para que a gente possa desenvolver o outro lado da nossa justificativa. Beleza, vamos aí para a nossa segunda parte dessa demonstração aí. Se nós temos logaritmo, observa que agora nós queremos fazer essa parte da justificativa. É uma dupla implicação, partindo se x é igual a y, então vale esse logaritmo. Show de bola, conseguimos. Agora nós vamos partir daqui desse lado e chegar nesse. Então, logaritmo, assumo como verdade que logaritmo de x na base A é igualzinho a logaritmo de y também na base A. Beleza. Pelo que nós chamamos R e S, automaticamente o R tem que ser igual a S. Como A é número positivo, então, por que ele é positivo? Definição de logaritmo. É uma das condições de existência de logaritmo, de que a base seja número maior que 0 e diferente de 1. Então, nós podemos partir da ideia, faltou um ozinho aqui, como esse A é maior que 0,
Então eu posso afirmar que A elevado a R é igual a A elevado a S. Aplicando nessa igualdade como se eu tivesse um expoente. Se os dois números são iguais, a potência onde os dois são expoentes da mesma base também são iguais a partir do momento que o A maior que zero. De onde vem a necessidade desse A maior que zero? É devido a existência, por exemplo, imagine que eu aceitasse o A negativo. Se o A fosse negativo e esses dois números fossem iguais e fossem número par, um número positivo elevado a par seria igual a um número negativo elevado a par. E realmente são iguais. Porque ao elevar o expoente par, levaríamos para duas respostas iguais que são positivas. Mas nesse caso não, aqui está garantido. Então nós podemos trabalhar com isso. Se A elevado a R é igual a A elevado a S, vamos lá. A elevado a R, A elevado a S. Vem do logaritmo. Vem da definição de logaritmo. A elevado a R, A elevado a S. Significa o que então? Que x é igual a y, que é o que nós queríamos chegar. Ó. Daqui para cá e daqui para cá. E define-se que isso aqui é verdade. Essas 5 consequências, principalmente as duas últimas, nós vamos usar bastante no nosso curso. Perfeito? Então nesse próximo vídeo aí, nós vamos estar falando das propriedades, que aí são questões mais formais. E vamos mostrar que ela vale. São as propriedades que permitem a gente resolver as equações diferenciais de primeira ordem. Beleza? Então vamos para o próximo vídeo aí.